Olá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre a natureza dos solos, falando agora sobre os ensaios e o significado da caracterização do ponto de vista geotécnico dos solos. Essa caracterização e identificação inicia com um processo de avaliação tátil-visual do material. Então, quando vai se visitar um local onde vai se construir uma obra qualquer, ou o local é a área de empréstimo para se obter o material, é necessário se fazer uma avaliação tátil-visual do material para identificar se é um material mais arenoso, menos arenoso, se o tosso tem presença de matéria orgânica ou não. Isso pode ser feito num talude já exposto ou escavado, num poço, né? Então, num poço você pode fazer isso, ou por meio da sondagem de investigação. Faz então essa avaliação tátil-visual. Essa avaliação tátil-visual, ela exige, obviamente, a retirada do material de algum processo, ou você vai fazer uma sondagem, ou você vai retirar de um talude, e exige que você trabalhe esse material usando água para perceber as características, tanto granulométricas, quanto de resistência do material à sua trabalhabilidade. Então você coloca um pouco de água, faz esse processo. Quando ele está ainda no processo, no material seco, você tenta quebrar e ver essa friabilidade desse material. Nós vimos que os materiais siltosos ele tende a se quebrar mais facilmente, portanto, se for um material mais argiloso, você vai ter dificuldade de quebrar. Então, essa análise no material que se apresenta solto na natureza, já é um indício de que trata-se de um material que não tem coesão. Se é um material que tem alguma friabilidade, então tem aí uma certa dificuldade para quebrar, mas ele quebra facilmente, ou com uma certa dificuldade, ou com uma dificuldade muito grande, exige então métodos mais radicais para você quebrar o material. Então você percebe claramente que esse material solto trata-se de um material que não apresenta coesão, e esse material aqui extremamente firme seria um material que apresenta uma coesão. Então teria um material mais arenoso e um material mais argiloso e alguns tipos de materiais aqui entre esses dois materiais. Então, quando você vai ao campo, você retira amostras deformadas. Então, para fazer uma análise de caracterização geotécnica do material, eu só preciso de amostras deformadas, ou seja, amostras que não vão manter a estrutura do material. Então, eu vou identificar quais são os materiais que eu quero caracterizar e coletar amostras em função disso. Nesse poço, por exemplo, percebe-se aqui facilmente que existe uma separação. O material superior é diferente do material inferior. Então, no campo, com análise tátil-visual, o geólogo, o engenheiro geotécnico vai avaliar esse material. Se for um material que tem muita matéria orgânica e vai ser inadequado para o meu uso, eu não vou caracterizá-lo. O de baixo, se ele é adequado para o meu uso e é o material de interesse, onde eu vou assentar minha obra, vou usar o material para aterro, eu então obtenho material para caracterizar esse material. Então são materiais deformados, não mantém a estrutura do material. Então, escava-se trincheiras, retira-se materiais, coloca-se no saco. Em muitos casos, guarda-se a umidade, então coloca-se de uma forma hermética para poder levar para o laboratório e determinar a umidade, às vezes de uma forma mais cuidadosa. Aqui, no caso, é uma investigação paleontológica, então tem esse outro tipo de cuidado. Então, o solo, como nós vimos na aula anterior, produto da intemperização da rocha, ele vai se caracterizar o comportamento dele por duas características, uma de estado e outra de natureza. Os solos residuais, eles guardam a natureza da rocha-mãe, e os solos transportados destroem essa natureza da rocha-mãe e criam uma nova natureza, tanto fruto de transporte quanto de intemperização físico-química. Então, as duas
características do material, de estado e de natureza, são fundamentais para a compreensão do comportamento do material. Na caracterização do solo que nós vamos ver agora, nós vamos tratar da natureza do material. Então, essa natureza do material, como nós vimos, trata-se dos minerais que estão presentes, o tamanho das partículas, da forma das partículas, né? A distribuição granulométrica dessas partículas, que é fruto de intemperização e também fruto de transporte. Tudo isso cria o material, cria a natureza do material. Essa caracterização, portanto, exige alguns ensaios. Um deles é a análise do tamanho dos grãos. Essa análise do tamanho dos grãos é feita por peneiramento e por sedimentação. Então, do ponto de vista geotécnico, esses são os dois ensaios típicos que são realizados. O peneiramento para um material mais grosseiro e a sedimentação para um material mais fino. Então, utiliza-se um processo indireto para determinar o tamanho dos grãos. Esse peneiramento e a sedimentação gera, então, a curva granulométrica do material. Essa curva granulométrica gera alguns coeficiente de forma, que vai permitir você avaliar se o seu material é muito uniforme, ou seja, grãos do mesmo tamanho, ou pouco uniforme, grãos de diversos tamanhos. Isso permite, então, avaliar o material desta forma. Além do aspecto de granulometria, que engloba todos os materiais, os argilosos e os não argilosos, os que têm mais argila e os que têm menos argila, todos são obtidos para a determinação da curva granulométrica. Além disso, nós separamos esses materiais dos materiais não plásticos e os materiais plásticos. Os materiais não plásticos, eles terminam a análise de caracterização na curva granulométrica, né? Juntamente com a determinação da densidade dos grãos. Mas os solos plásticos exigem que se determine os limites de consistência. Então, os limites de consistência são o limite de liquidez, limite de plasticidade e o limite de contração. O limite de liquidez, na literatura, você às vezes encontra essa forma de representar, o limite de plasticidade dessa forma e o limite de consistência dessa outra forma, né? Então, esses limites, eles são teores de umidade, certo? Então, os limites de consistência nada mais são do que teores de umidades num momento específico do comportamento do material, né? Vamos ver depois que momento é este. Estes limites, eles geram índices, né? Índice de plasticidade, vamos ver, índice de atividade, que engloba a curva granulométrica, e o índice de consistência, né? Então, o índice de atividade associa informações sobre os limites de consistência com uma informação da curva granulométrica. Muito bem, então, para preparar a amostra para esses ensaios, granulometria e limites, é preciso ter um procedimento que é normatizado. Por que é normatizado? Para que as pessoas façam da mesma forma e que se possa comparar os resultados. Então, uma determinada obra que iniciou num determinado ano, fez ensaios, por algum motivo atrasou-se a obra e foi se repetir os ensaios mais para frente, e esses ensaios devem ser compatíveis, né? Então, é preciso seguir a norma nesse caso específico para se poder ter o sucesso na análise do comportamento do solo utilizando a caracterização. Então, primeira coisa, o material tem que ser seco ao ar. Esse aspecto pode eventualmente ser modificado, porque alguns materiais eles sofrem alguma alteração nesse processo de secagem. Então, em algumas situações isso pode ser modificado e deve ser explicitamente dito o procedimento que se utilizou. Então, em princípio, ele é seco ao ar, destorroado e homogeneizado. O que vem a ser o destorroar? Separar os grãos ao máximo possível, porque o solo forma grumos, um conjunto de grãos, que às vezes envolve areias, argilas e siltes, e você deve separar ao máximo esses grãos. Feito isso, você vai passar esse material na peneira de 76 milímetros. Então, vai passar o material ali e parte do material vai ficar retido.
Você vai então desprezar esse material e vai analisar o material que passou na peneira de 76 milímetros. Esse material que passa na 76 milímetros, ele vai ser utilizado para fazer os limites de consistência, a granulometria do material e a massa específica dos grãos. Os limites, eles ainda são sujeitos a uma outra separação, que é uma separação na peneira de 0,42 milímetros. Por que fazemos isso? Porque os limites são limites de consistência e os materiais responsáveis por essa plasticidade, eles são os materiais mais finos. Então, é esse material mais fino que se vai analisar. Eventualmente, você pode fazer uma análise seguindo outro procedimento, mas também isso deve ser explicitamente dito. Então, passando na peneira de 0,42, o que fica retido não é utilizado. O que passa, então, é ensaiado. A ordem de grandeza de uns 200 gramas de material. A massa específica passa o material na peneira de 2 milímetros. Então, peneira de 2 milímetros já vai envolver uma quantidade de material maior. Tipos de minerais diferentes. Então, essa massa específica é, na verdade, uma média da massa específica dos grãos, né? Não é do quartzo ou não é da mica, é um conjunto. Passa-se nessa peneira e o que é retido então despreza, e o ensaio é feito então com o material que fica, que passa nessa peneira, né? Aproximadamente uns 500 gramas desse material. E a granulometria, dependendo do tipo de material, determina-se uma quantidade de amostras a ser utilizada, que a experiência do técnico de laboratório indica qual será essa quantidade. Então, com esse material obtido, passa-se então na peneira 2 milímetros, a mesma peneira do ensaio da massa específica dos grãos. O que fica retido agora, veja, o que ficou retido nessa peneira, ele vai passar por um peneiramento que é chamado de peneiramento grosso. Então, é um material maior do que a peneira de 2 milímetros, né? E menor do que a 76 milímetros do começo do processo. Esse material que passou nessa peneira, portanto menor do que 2 milímetros, ele vai para a sedimentação. Então, dependendo do tipo de material, você tem uma quantidade ou outra quantidade. Feito o ensaio de sedimentação, você lava esse material na peneira 0,75, o que passar nessa peneira você despreza o material, ou melhor, o que passar na peneira você despreza, e o que ficar retido nessa peneira vai passar pelo peneiramento fino, né? Veja que você tem aí um material que é fino, mas que não é fino o suficiente para ser detectado na sedimentação. Então ele volta para o peneiramento, né? E o que passou na peneira é desprezado porque foi identificado no processo de sedimentação. Então, a distribuição granulométrica por peneiramento é feito com peneiras com malhas diferentes, empilhadas na ordem, e o material é colocado na peneira superior e o vibrador, vibrando por um determinado tempo, induz por gravidade a passagem desses grãos pelas diversas peneiras. Ao final, pesa-se cada uma dessas peneiras, determinando-se qual é a massa retida em cada uma delas, calculando-se então o percentual do material em relação ao todo, né? Então, junto com essas informações, vem então as informações obtidas no ensaio de sedimentação, que é uma analogia com esferas sedimentando em um líquido, né? Então, esse líquido inicialmente é o solo com água e, portanto, com uma densidade maior. À medida que o tempo vai passando, essa densidade vai diminuindo, caminhando para a densidade da água, e o material vai então sedimentando aqui no fundo, né? Então, a medida da densidade ao longo do tempo vai permitir correlacionar o diâmetro com a velocidade de queda, né? Porque a altura de onde está caindo é exatamente o ponto onde nós estamos medindo a densidade com um densímetro, né? E a temperatura desse processo todo também é muito importante. É por isso que nós temos aqui nessa imagem aqui o material no recipiente com temperatura controlada.
Aqui nós temos o resultado desse ensaio de granulometria, né? Então temos aqui 4 curvas granulométricas do solo denominado Argila de Santos. Então veja, o solo, Argila de Santos, como o nome está dizendo, é uma argila que fica em Santos, na cidade de Santos. Ele apresenta alguma variabilidade. Veja, essa amostra aqui também é da Argila de Santos, mas ela apresentou um teor de argila, por exemplo, um pouco menor do que essas outras aqui de cima. Então existe uma certa variabilidade mesmo para o mesmo material, né? Relembrando que a argila percentual menor do que 2 micras, né? Então é muito importante essa informação do teor de argila do material, né? Veja que a peneira 200, ela está aqui, ó, né? Em geral, essa é a peneira mais fina que se utiliza. Existem outras peneiras, como a 270, mas ela é raramente utilizada na geotecnia. Então você veja que toda essa parcela para cá foi feito com ensaio foi determinado, melhor dizendo, com o ensaio de sedimentação. Outras curvas, como essa aqui, por exemplo, da areia, você identifica claramente que é um material que tem grãos praticamente do mesmo tamanho, né? Então uma areia fina, mas uniforme, né? Essa é uma informação que você visualmente já detecta da curva granulométrica. Aqui nós temos o resultado de uma curva granulométrica de uma bentonita industrializada, né? Comprada em saco. Ela tem uma curva parecida com a argila de Santos, né? Inclusive o teor de argila é um pouquinho maior do que a de Santos, mas o comportamento é totalmente distinto, né? Então você veja que a curva granulométrica sozinha não pode ser responsável pela avaliação do comportamento do material, da previsão do comportamento do material, nem pela característica esperada para aquele comportamento daquele material. Então é preciso se associar outras informações a essa curva granulométrica. Outros ensaios aqui indicam curvas bastante distintas, né? Esse conjunto aqui de cima e um conjunto aqui embaixo. Como eu disse inicialmente, esses solos eles são destorroados no início do processo de preparação da amostra. Esse destorroamento é um destorroamento mecânico, mas obviamente que algumas partículas de argila, principalmente, elas não conseguem ser separadas mecanicamente. Então você vai ter sempre grãos, um conjunto de grãos, os grumos. Se o ensaio for feito dessa forma, ele vai apresentar essa característica indicada aqui nessa faixa aqui, né? Ele vai apresentar um baixo teor de argila. Por quê? Porque o grão, na verdade, é um conjunto de grãos e ele cai numa velocidade muito rápida. Então, sugere que seja um grão pesado e, portanto, não seria um material mais argiloso. Ao colocarmos um produto químico para separar esses grãos, que trata-se do hexametafosfato de sódio, eu separo quimicamente esses grãos, né? E com isso eu obtenho a curva granulométrica real do meu solo, né? É claro que você tem que avaliar se o comportamento de campo vai ser um comportamento de partículas conjuntas ou de partículas separadas. Ainda assim, a metodologia tradicional indica que você tem que usar o hexametafosfato de sódio, né? Existem outros ensaios que são feitos utilizando e não utilizando o hexametafosfato de sódio para identificar outros tipos de comportamento do material, certo? Como, por exemplo, a capacidade dele de dissolver, né? São solos dispersivos, que se dispersam apenas com água, né? Então a água já é suficiente para isso e isso pode ser um problema em muitas aplicações. Outras curvas granulométricas, então a variabilidade de curva granulométrica é enorme. Alguns materiais têm curva granulométrica mais complexas do que outros, tanto por aspectos da natureza dele, como muitas vezes por ser rejeitos de mineração ou resíduos industriais, eles vão apresentar uma granulometria diferente e muitas vezes esses materiais eles não devem ser analisados da mesma forma como os materiais naturais, que já se tem então aí uma análise formada ao longo dos anos para esse tipo de material. A combinação então da curva granulométrica com outras informações está relacionada com a presença da água. Então nessa figura aqui nós temos o teor de umidade para
três tipos de materiais, o que a gente denomina aqui de areia, silt e argila. É claro que na natureza não se tem, ou muito raramente se tem um material puro, né? A areia pura você até encontra em algumas vezes, mas normalmente você tem o quê? Uma areia argilosa, uma areia siltosa, um silt argiloso, um silt arenoso, é uma combinação de fatores. Seja como for essa combinação, a presença de determinados minerais vai controlar a capacidade desse material de absorver água. Então, nessa figura aqui, que é uma figura emprestada, vamos dizer assim, da agronomia, identifica a capacidade de campo, que nós vimos na primeira aula, o que vem a ser essa capacidade de campo. E identificamos também o ponto de murchamento, que é o ponto que a planta morre, começa a morrer. Então, se for um silt, o teor de umidade não pode baixar desse ponto aqui, porque se ele baixar desse ponto, a planta começa a morrer. E essa é a capacidade de campo. Na argila, a capacidade de campo é maior do que nos silts e nas areias, né? Lembrando que a capacidade de campo está associada com um valor de sucção da ordem de 33 kPa e o ponto de murchamento da ordem de 1.500 kPa. Né? Essa é a ordem de grandeza do material quando está acima do nível d'água. Então, a quantidade de água depende da mineralogia. E como é que nós vamos, então, detectar essa mineralogia? Como eu disse na aula anterior, nós fazemos, então, uma avaliação indireta da presença de material argílico ou não. E essa caracterização, essa identificação é feita por meio dos ensaios de limites de consistência, ou limites de Atterberg, que foi quem criou inicialmente esses limites. Esses limites de consistência, como eu já mencionei, eles são teores de umidade. Então, nós temos aqui o limite de liquidez, temos o limite de plasticidade e temos o limite de contração. Então, o limite de liquidez, com umidade, se eu colocar mais água nesse material, ele se comporta como um líquido, né? Então, é por isso que este é o limite de liquidez. Mais água nele, ele se torna um fluido. Menos água no material, ele caminha para o limite de plasticidade. O que quer dizer o limite de plasticidade? Menos água nesse material, ele começa a se comportar como um material quebradiço. O que se conclui que nessa faixa entre o limite de plasticidade e o limite de liquidez, ele é um material plástico, né? Tem plasticidade, eu consigo moldar o material. Mais abaixo do limite de plasticidade, nós temos o limite de contração. Esse limite de contração é o limite a partir do qual a umidade, ao diminuir mais, o volume não acompanha essa variação. Então veja que tanto o limite de liquidez como o limite de plasticidade não estão diretamente associados com variação de volume, mas o limite de contração está. Então, essa diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade é chamado de índice de plasticidade, né? Então, veja que essa umidade, limite de plasticidade e o limite de liquidez nos fornece o índice de plasticidade. O índice de plasticidade, o limite de liquidez, menos o limite de plasticidade, certo? Então, para que a gente caracterize um pouquinho melhor o limite de contração, imaginemos então que nós temos uma amostra, que pode estar em qualquer ponto aqui, nesse caso vamos colocá-la aqui no limite de liquidez, mas podia estar acima. Então um material que é depositado do ponto de vista geologicamente pode ter sido depositado muito acima do limite de liquidez, né? E com o tempo aquilo foi drenando. Mas nesse nosso experimento fictício aqui, vamos começar aqui no limite de liquidez e vamos induzir uma perda de água por evaporação. Então nós temos uma amostra, colocamos em cima de uma bancada e ela vai perdendo água. À medida que ela perde água, ela contrai, né? Então quando ela contrai, o volume diminui e ela continua contraindo. Até o instante em que essa variação, essa perda de água, o volume de água perdida é igual ao volume de contração, ele segue por essa linha aqui e vem seguindo por essa linha. Veja, passa pelo limite de plasticidade e vem até esse ponto. Quando chega nesse ponto, ele para de contrair. Os grãos encostaram uns nos outros e não tem mais como as amostras se
aproximar, as partículas se aproximarem. Então nós temos aqui a caracterização do limite de contração. Então o limite de contração, que também conhecido como o Shrinkage Limit, por isso que tem aqui o WS, é exatamente nesse ponto onde a amostra para de variar de volume. Então, o limite de liquidez ele é determinado por meio desse equipamento. Esse é o equipamento de Casa Grande, que foi o que concebeu o equipamento. Ele trata-se de uma concha que vai cair de uma determinada altura por meio da rotação esse excêntrico que tem aqui, e ele cai batendo nesse bloco sólido. Antes de eu iniciar o ensaio, eu também tenho que preparar a minha amostra. E a preparação dessa amostra ela é feita colocando-se água nele. Então coloca-se água do material e homogeniza-se o material. Então, exige também uma certa experiência para esse processo. Então, essa homogeneização é feita e tem-se aqui um material aparentemente bastante homogêneo, depois de ter sido destorroado antes, ele é homogeneizado com água. Essa homogeneização, depois dessa homogeneização, ele então é colocado na concha. Essa colocação exige uma certa prática, embora não seja uma coisa muito difícil, ela exige prática. Então o treinamento é fundamental do técnico para fazer essa colocação, porque não pode encapsular ar dentro dessa massa que está colocada aí. Então, uma vez ela colocada aí, o que se faz? Passa-se então um cinzel, que nada mais faz do que abrir um rasgo nessa massa que foi colocada aí. Então aqui eu tenho aqui um rasgo que forma dois taludes. Tenho aqui um talude e tenho aqui outro talude. Então formou um talude de um lado e outro. Eu inicio aí nesse momento o processo de subir e descer essa concha batendo nesse bloco rígido aqui. Então essa manivela vai ser rotacionada e isso vai dar golpes, que a gente chama golpes, e vamos contando o número de golpes. E vamos contando, número 1, 2, até que estabeleça-se uma ruptura desse talude, fechando uma parte dessa massa, que tem aí uma distância de aproximadamente uns 13 milímetros, e registre-se então o número de golpes. Registra-se o número de golpes e também retira-se essa parte rompida com espátula para determinação da umidade. Determinação da umidade. Ainda não é o limite de liquidez, é uma umidade. Uma umidade associada com esta umidade 1 que foi determinada aqui. Determinada aqui é a umidade 1. Repete-se o processo colocando mais água. Mais água e eu chego na umidade 2. E faço a mesma coisa, coloco na concha, bato novamente, chego num valor, e aqui eu tenho, associado a ele, eu tenho o número de golpes, 1. Depois faço com a umidade 2, e tenho o número de golpes, 2. E vou fazendo isso sucessivamente, umas 4 ou 5 vezes eu faço esse procedimento. Com isso eu chego na representação que vai permitir determinar o limite de liquidez. Então, nesse caso aqui foram feitas quatro amostras, Iniciou-se então com uma amostra mais seca, aqui está, e foi necessário 30 e poucos golpes para fechar o talude. Depois adicionou-se mais água e conseguiu-se então 30 golpes. Mais um pouco para cima, 20 e poucos, depois uns 12, 13 golpes. Ajusta-se então a reta a esses pontos experimentais. Observe que isso aqui é um gráfico monologue, então o número de golpes está na escala logarítmica e a umidade na escala normal. E aos 25 golpes, identifica-se o ponto onde intercepta a reta ajustada. Essa umidade aqui é o limite de liquidez. Então, é arbitrariamente definida desta forma. Então, determina-se então qual é a umidade que o solo se comporta como líquido. Então, qualquer umidade acima desse valor, o solo já é muito líquido, certo?
Existem outros métodos para determinar esse limite de liquidez, como, por exemplo, o cone. Né? O cone ele não é muito utilizado no Brasil, mas na Europa ele se utiliza bastante esse equipamento para obter o limite de liquidez. Bom, se o limite de liquidez já é um ensaio com uma definição muito arbitrária, o limite de plasticidade é mais ainda. Ainda assim, são dois ensaios universalmente feitos e aceitos e muito utilizados, porque a repetibilidade dele, mesmo com esse empirismo todo, tem dado bons resultados, salvo exceções. Então, no limite de plasticidade, nós vamos tomar uma pequena porção do solo, mesmo que foi usado para o limite de liquidez, e com a mão, com essa parte aqui da mão, que está indicada aqui, imprimir um esforço suave para converter essa pequena bola aqui de solo nesse pequeno cilindro que está aqui indicado. Então isso é feito, né, com a palma da mão sobre uma superfície de vidro esmerilhado, né? E aí, fazendo-se isso, perde-se um pouco de umidade. Perdendo essa umidade, o solo começa a diminuir a umidade dele, chegando próximo do que seria o limite de plasticidade. Nesse momento aqui, chegou-se lá e não obteve-se nenhum aspecto que sugerisse que ele deixou de ser plástico. Então, novamente se faz a bolinha e novamente faz o processo novamente. Nesse processo de refazer o ensaio, mais água é perdida para a mão, para o próprio vidro esmerilhado. E quando se chega numa situação em que o seu cilindro está muito próximo do cilindro padrão e apresenta trincas, né? Aqui está vendo bastante trincado, uma trinca maior aqui que partiu a amostra, inclusive, indica que esse sim é o limite de contração. Veja aqui, o limite de contração não, limite de plasticidade, desculpe, limite de plasticidade. Né? Então, ele começou a trincar, chegou no limite de plasticidade. Esse limite de plasticidade, como ele é muito mais sujeito à variabilidade, faz-se aí uns 3 determinações. E determina-se então a umidade. Então, a massa é registrada, a massa úmida do material, leva-se então ele para a estufa. Na estufa, então esse aqui vai para a estufa. Após a estufa, você determina a massa seca do material e a umidade dele, que no caso será exatamente o limite de plasticidade, vai ser a massa úmida menos a massa seca. Isso aqui é a massa de água dividido pela massa seca. Né? Então, esse será o limite de plasticidade feito 3 vezes, para que se tenha uma média, e claro que se houver uma discrepância muito grande, repete-se mais uma vez. Então, quando nós temos o limite de liquidez e o limite de plasticidade, que foram obtidos em materiais finos, né, que apresentavam ou que tendem a apresentar plasticidade, nós podemos usar a carta de plasticidade para classificar esse material. Né? Então, nós vamos ter uma aula só de classificação, mas essa informação é necessária que apareça já nesse momento, porque aqui nós estamos reunindo a informação do limite de liquidez. Então o índice de plasticidade, mais uma vez, é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Isso aqui é o índice de plasticidade. E aqui nós temos o limite de liquidez. Então aqui é o limite de liquidez. Se eu tenho um material que tem um limite de liquidez de 60 e o índice de plasticidade dele é 20, ele caiu aqui numa região que está à direita dessa linha denominada B e está abaixo da linha denominada A. Com isso, ele trata-se de um silt de alta plasticidade ou
um material orgânico de alta plasticidade. Esse material orgânico ele vai ser definido na análise tátil-visual, se ele é um material com características orgânicas. Pode-se também determinar o teor de matéria orgânica dele por meio de um ensaio específico. Então, observe que a linha B separa os materiais de alta plasticidade dos de baixa plasticidade. Mas onde está dito isso, né? Nessa nomenclatura que está aqui. Então, a primeira letra refere-se ao tipo de material. Se é uma argila, predominantemente argila, se é um silt, predominantemente argila, ou se é um solo orgânico. A segunda letra refere-se à plasticidade, se é de alta plasticidade ou de baixa plasticidade, né? Então, se eu tenho aqui o material que está à direita da linha B, ele é um material de alta plasticidade. Se está à esquerda da linha B, é um material de baixa plasticidade, certo? Então, o mesmo limite de liquidez pode gerar um índice de plasticidade mais alto. Então, ele deixa de ser um silt de alta plasticidade e passa a ser uma argila de alta plasticidade, né? Mesma coisa do lado esquerdo, uma argila de baixa plasticidade, um silt de baixa plasticidade. Tem sempre uma região aqui mais nebulosa, porque os materiais se embolam muito aqui nessa região, e a análise tátil-visual vai permitir, juntamente com a granulometria, definir de fato que material é esse que está sendo analisado. Bom, então, para resumirmos, os ensaios de caracterização, a caracterização do material são obtidos pelos seguintes ensaios: ensaio de peneiramento e sedimentação, que forma a curva granulométrica, né? Juntamente com a curva granulométrica é necessária a densidade dos grãos, porque a densidade dos grãos vai ser necessária para o cálculo do ensaio de sedimentação. E esse mesmo material também sofre o ensaio de limites de consistência, que vai ser usado na carta de plasticidade e já vai permitir você ter uma primeira avaliação do comportamento do material. Então, por hoje era isso que nós tínhamos para ver. Muito obrigado e bom estudo.